Graças, paz, povo abençoado, eleitos em Cristo Jesus, predestinados antes da fundação do mundo, escolhidos na eternidade e aceitando Cristo no tempo oportuno da graça, do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Eu sou o irmão Van e quero dar continuidade a esse estudo abençoado. Tá mexendo com muita cabeça, né? Muitas cabeças dos religiosos. Mas eu quero apenas deixar aqui um recadinho para os irmãos deste canal Metanoia da Graça. Irmão, nós perdemos um vídeo, né? um estudo abençoado, que era a continuação. Eu, a irmã Luciana, você perceba que ela não está aqui do meu lado, já está fazendo falta, né? Eu a convidei para participar comigo no canal. Ela aceitou, de início ela disse que não, mas depois que ela aceitou, abrilhantou o canal, deu outro norte, né? Me deu mais estímulo e ela já está fazendo falta. Mas ela está dodói, né? Ficou rouca mesmo, mas está medicada, já está voltando ao normal. Eu acredito que no próximo vídeo, depois desse, ela já está fazendo já irá fazer, né, a participação dela aqui no canal para a glória de Deus. Então, esse vídeo que eu ia lançar ontem, aliás, na terça, a gente deixou uma sequência sobre diabo, Satanás, né? A destruição do diabo na cruz em 70, com a vinda do Filho do Homem. Foi uma bênção o estudo, mas eu, na hora de regravar ele no aplicativo que a gente tem, que eu tenho, eu, no lugar de colocar o volume alto, coloquei volume 0. Aí perdi o vídeo, não saiu, tirei a voz, tirei o som, mas tudo bem, né? E eu estou fazendo este agora, então passei esses 2 dias sem vídeo, porque estava tudo na sequência já. Aí agora vamos nos programar de novo, gravar de novo, né? E a partir de amanhã, hoje é quinta-feira, amanhã sexta, no caso amanhã que eu estou dizendo, foi ontem, né? Esse vídeo que eu gravei, estou gravando hoje, quinta-feira, 25/5, amém? Então a irmã Luciana no próximo estudo estará aqui. Obrigado a você por tua oração, a todos deste canal, que faz parte deste canal Metanoia da Graça. A minha gratidão, a nossa gratidão. A irmã Luciana manda um abraço e a paz do Cristo eterno a todos os irmãos do canal Metanoia. Amém? A mim também, a você, a minha saudação, a minha alegria, por hoje mais um inscrito. Irmão, para a gente, quando se inscreve, a gente faz festa aqui na nossa casa, eu, a irmã Luciana e meus filhos, por um que se inscreva, que diz, apareceu um inscrito, é festa aqui em casa. Glória a Deus por isso. Mas vamos caminhar, como a irmã Luciana pediu, vamos chegar aos 500 e depois pular para 1000, assim Deus querendo, em nome de Jesus. Então, vamos ao assunto que nos interessa. É polêmico, né? É debatido, mas quando gera a metanoia, né, pela graça, porque a metanoia ela vem pela graça, pelo Evangelho da Graça, pela a revelação, né, através da graça, do Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Então, o diabo, Satanás, a questão do diabo, de Satanás, eu aprendi nas escolinhas dominicais por onde eu passei, que o diabo era um ser espiritual e um anjo caído. O diabo era um anjo caído, antigo Lúcifer, né? Que se rebelou no céu contra Deus, queria ser Deus e Deus o expulsou do céu e o anjo foi caído e veio para a terra acabar, né, com o povo, principalmente com a igreja. O negócio do diabo é com a igreja. Com o povo ele não faz nada. Com o ímpio ele não faz nada. Com os traficantes ele não faz nada.
Com os drogados, ele não se manifesta. Com os ladrões, os políticos, nenhum político ele se manifesta. Presta atenção que ele não se manifesta em nenhum político, mas na igreja, exatamente na igreja, principalmente na religião evangélica pentecostal, ele se apresenta. É assim ou não é? É. Muito bem. Então, vou provar para você na sua Bíblia que o diabo já foi derrotado. O Satanás da religião, seja ela qual for, evangélica, testemunha de Jeová, adventismo do sétimo dia, o catolicismo romano, esse Satanás aqui, ó, Apocalipse 12, versículo 12, está aqui. Esse diabo aqui já foi derrotado há muitos anos atrás. Vamos à prova bíblica? Vamos provar? Vamos examinar as escrituras? Vamos lá. Então, o diabo, agora eu quero que você preste bem atenção aqui. O diabo na língua grega, o que significa os termos Satanás e diabo na língua original? Satanás no grego é um substantivo masculino, né? Que veio de um empréstimo do hebraísmo e do aramaico e significa literalmente Satanás. Quando você ler na Bíblia, na sua Bíblia, Satanás, 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 você coloque na sua mente que Satanás significa adversário, também usado para inimigo, oponente, aquele que se opõe e nada mais. Satanás é adversário, aquele que se opõe. Então, muitos textos você vai ver, principalmente no Antigo Testamento, a palavra Satanás. Então, quando você vê Satanás, você presta atenção no contexto, que é aquele que se opõe ou aquele que se faz adversário. Beleza? Tranquilidade? Agora, Satanás e diabo é a mesma coisa. Eu não vou dizer o mesmo ser, o mesmo personagem, a mesma pessoa, a mesma criatura, porque ele não é. Ele ele foi vencido, certo? Ele é simplesmente um adjetivo. Agora, o Satanás, o diabo da religião, certo? Este diabo ou Satanás da religião, vou provar para os religiosos que na sua Bíblia está escrito que este diabo foi vencido. Não existe mais. Beleza? Então, aqui. Então, Satanás e diabo é uma coisa só. É um adjetivo para diabo e um adjetivo, Satanás, certo? Também é um adjetivo. Agora veja que não há separação. Depois eu vou voltar para este versículo aqui, certo? Para a gente poder andar a partir deste versículo. A partir deste versículo você vai saber o fim. Qual foi o fim de Satanás ou o diabo? Então o diabo e Satanás é uma coisa só. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Você volta lá para o versículo 9 e ele diz aqui, ó: esse enorme dragão, a antiga serpente, chamada diabo ou Satanás. Certo? Diabo ou Satanás. Satanás, lembre-se, adversário, oponente, aquele que acusador também, aquele que se opõe, aquele que se faz como adversário. Agora, então, capítulo 20 também do Apocalipse, e o versículo de número 2, diz que o diabo e Satanás não há distinção, é uma coisa só. Estou falando coisa, eu falo coisa, você fala anjo caído, você fala um ser, você que é religioso, você que acredita que Satanás tem tanto poder como Deus. Os evangélicos, os religiosos, doutores da lei, acreditam, ensinam que Satanás tem tal poder como Jesus, como Deus. Sim ou não? Sim, porque Deus tira lá do mundo e coloca para dentro da igreja. Satanás tira da igreja e coloca no mundo. É assim ou não é?
É. Eu aprendi assim, você aprendeu assim. Então, o Satanás da religião evangélica tem poder igual a Cristo, o Filho de Deus, ou ao próprio Deus. Então, aqui, ó, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Então, o diabo, Satanás. Coisa só, não há distinção desses dois, só muda o nome. O personagem, né, da religião evangélica é um só muda o nome. Agora, nas escrituras, o diabo é simplesmente um adjetivo. É uma palavra, adjetivo. Eu vou só lembrando o estudo passado, né, que a gente fez e eu tive que excluir. Eu iria lançar ontem e não pude, mas agora eu estou fazendo esse sem a minha irmãzinha Luciana, que está aqui, está bem aqui na minha frente, ela fazendo o trabalhinho dela, crochê, né? É crochê, irmã? Ela fez assim, disse que é, fazendo aquelas bolsas, cada uma mais bonita do que a outra, né? Mandou uma ontem, eu fui com ela, uma já viajou uma bolsa desse tamanho, linda, que vale R$400. Ela mandou para uma irmã do Rio de Janeiro. Eu não vou dizer o preço, vocês vão dizer, eu não acredito, mas a irmã Luciana que faz com o maior prazer. Tá certo? Então, a bolsa viaja para o Brasil e para o mundo todo. Mas vamos lá. Então, Satanás, diabo, é uma palavra que caracteriza, né, um substantivo, conferindo-lhe, né, uma qualidade, característica, aspecto, modo de ser e estado. Então, esta palavra Satanás e diabo significa isso. Adjetivo. O que é um adjetivo, irmão Van? Gente, ficaram com dúvidas, irmãos ficaram com dúvidas e me perguntaram, me interrogaram, eu vou fazer outro vídeo. E vou agora ser mais tranquilo. Então, na sua Bíblia, quando aparece a palavra Satanás ou diabo, aí você tem em mente adjetivo. Por quê? Porque é uma palavra que... O que é um adjetivo? É uma palavra que caracteriza um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, característica, aspecto, modo de ser ou estado. Então, o adjetivo serve para modificar um substantivo. Agora, eu disse num dos primeiros estudos que eu fiz aqui com a irmã Luciana, você lembra? Que dentro das religiões está cheio de diabo. O quê? Tá sim. O quê, irmão Van? Tá sim. Dentro das religiões, seja ela evangélica, testemunha de Jeová, adventismo do sétimo dia, catolicismo romano, tem diabo com força. Vamos ver se não tem? Olha só. Perceba isso aqui, ó. 1 Timóteo, olha só, 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 11. Olha o diabo aqui. Principalmente as diaconisas. Diaconisa, cuidado, se a senhora fala demais, né? Ou diácono, se a senhora inventa, anda levando fofoquinha aqui, fofoquinha ali, fala um pouquinho aqui, fala um pouquinho ali, é maldizente aqui, não segura a sua língua, a senhora diaconisa é um diabo. Quem diz é a Bíblia. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. Se a sua irmãzinha diaconisa ou a missionária do círculo de oração ou do fogo santo, ela apresentar isto aqui, ó, esta palavrinha aqui, ó, caluniar, caluniador aqui, traduzido melhor, é fofoqueira. Se você conhece alguém na sua placa denominacional, onde você se reúne, presta atenção, você aí do canal, ou você que está me assistindo pela primeira vez, se você conhece alguém que é diácono, diaconisa, porteiro, porteira,
ciclo de oração, presidente não sei de quê, missionária, pastor, pastora, apóstolo, apóstola. Se você conhece alguém que pratica isto aqui, ó, fofoqueira, ele ou ela não passa de um diabo. Ele, ela é um diabo. Porque esta palavra aqui, ó, no grego, na língua que foi escrita, no grego, significa diabo, diabo. Não está traduzido lá caluniar ou fofoqueiro, está lá no original grego está diabo, ou seja, de igual modo as mulheres devem ser respeitadas e não seja um diabo, está escrito lá assim, e não seja diabo, diabo, tá vendo aí? Agora, ou seja, acusadores, né? Maldizente, caluniadora, fofoqueira é um diabo. Se você conhece alguém na sua placa lá, que é onde você faz sua reunião, que termina o culto, e ele e ela fica ali, ó, se junta com 2, 3 para falar mal, para fofocar, ela é um diabo. Você não sabia disso? Eu também não sabia não, mas é assim. Pega uma Bíblia, a minha está ali, uma Bíblia grega, na língua grega, e vai ler esse texto aqui, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11. Quando tu chegar aqui, tu vai dizer, aí tu vai ver, está lá diabo, que a mulher não seja diabo. Da mesma forma, 2 Timóteo, aqui ó, 2 Timóteo, capítulo de número 3, e o versículo de número 3, eu tenho um vídeo anterior, mas eu estou apenas lembrando a você o que é o diabo na Bíblia, o que é Satanás na Bíblia, nas Escrituras. Capítulo 3, versículo 3, está escrito assim, ó, quando aparece diabo. 2 Timóteo 3, 3. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Olha onde está a palavra dizendo isso aqui para os homens, certo? Aqui, ó, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão, caluniarão, os caluniadores, né? Olha nessa versão aqui, o que que diz nessa versão fiel, corrigida fiel? Diz, ó, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Então, se tem um diácono lá que gosta de fazer calúnia, levantar calúnia, fala aqui, fala uma coisa aqui, fala outra ali, inventa aqui um pouquinho, inventa mais ali, ele ou ela é um diabo. Seria assim a tradução, ó, sem afeto natural, irreconciliáveis, diabos, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Ou seja, dentro da igreja, meu irmão, minha irmã, está cheio de diabos, tanto homem como mulheres. Agora, outra aqui, então, aqui poderia ser acusadores, todos aqueles que acusam, os caluniadores, acusadores, certo? Fofoqueiro, fofoqueira, é um diabo. Você convive com o diabo e não sabe, pastor. Aqui agora, Tito, vamos para Tito, deixa eu achar Tito, capítulo 2, versículo 3, olha aqui, outro diabo aqui, ó. As mulheres, eu falei aqui, ela riu, né? A irmã Luciana riu. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, vírgula, não sejam diabo. Não sejam um diabo aqui, ó. Aqui nesta palavra, caluniadoras, está lá na sua Bíblia grega, está lá no grego, na língua que foi escrita, não sejam diabo. Então que as mulheres, diaconisa, não sejam um diabo. Missionária do ciclo de oração, cuidado. Cuidado com quem faz fofoca é um diabo. É o diabo, certo? Então aqui essa palavra aqui, ó, diabo, no grego, no original.
Agora, olha só, Jesus chamou alguém de diabo. Disse, você é um diabo. Olha só. João, capítulo de número 6, livro histórico de João, capítulo de número 6, e o versículo 70. Observe bem isto aqui. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12, um de vós é um diabo. Por quê? Porque ele está falando aqui de Judas, certo? Que o traiu, o traidor é um diabo. Então, olha só, aqui era a igreja, os discípulos, pastores, né? A igreja já estava querendo se levantar aqui. Então, veja que na religião evangélica, tem ou não tem diabo? Tem. Você conhece algum? Eu conheço um monte de crentes que falam em línguas, é diabo e não sabe. Não, mas... E outra coisa, como eu falei no vídeo passado, isto aqui, eles não são influenciados por um espírito, por um anjo que caiu, né, por um demônio, por uma influência. Não, eles são por natureza. Isso aqui é um diabo por natureza. Jesus chamou, se você for ver o contexto todinho, 68, olha, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para que iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. O 70, Jesus fala, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós 12, um de vós é o diabo. 71, e isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Olha, o traidor, o diabo. Então, este homem, Judas Iscariote, nota aqui, anota, Judas Iscariote, Jesus disse que ele era um diabo. Olha só, 70. Você, Judas Iscariotes, é um diabo. Um diabo. Então, era a natureza dele, que já era a natureza diabólica. Você vai me dizer que nas suas reuniões, lá no seu templo, não tem diabo? Tem, procura direitinho. Olha, observa lá as diaconisas, maldizente, faladora, gosta de ver a vida, falar da vida dos outros, de fofocar, quando termina os cultos, se reúne com as irmãzinhas. É assim ou não é? É. Outra coisa aqui, agora olha só, um de vós é um diabo. Agora, ainda em João capítulo 8, livro histórico de João, versículo 39 ao 44. Olha essa história aqui. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. 40. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade e que de Deus tem ouvido. Abraão não fez. Abraão não fez isto. 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Olha a resposta de Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra? Agora, olha o 44. Vós tende por pai o diabo. Será que Jesus estava dizendo aqui que os judeus tinham por pai um anjo caído? Será que Jesus estava dizendo que os judeus tinham por pai um espírito, né, criado por Deus, Jeová, né, que mandou a terra, e Jesus estava dizendo, o pai de vocês é um espírito que caiu, um espírito que se rebelou, um anjo, né, que morou comigo, me abandonou, e agora vocês têm por pai este anjo. Será? Vós têm por pai o diabo,
e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Será que Jesus estava falando aqui de um anjo caído? Presta atenção. Então, Jesus estava dizendo aqui, ó, um de vós, né, ali é um diabo. No capítulo 8, versículo 70, Jesus diz, ex remon ex diabolos estim. Jesus estava afirmando que Judas era um diabo, aqui no capítulo 6, versículo 70. E aqui Jesus diz que eles eram filhos do diabo, né? Se você for ler isso aqui como um religioso, você vai dizer que Jesus estava dizendo que os judeus que não criam nele eram filhos do anjo caído, de um demônio. Mas você vai perceber que no contexto Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando do pai Abraão. Presta atenção. Aqui, ó, versículo de número 39. Logo de início, olha só. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão, o pai dos judeus que não criam em Jesus. Eles disseram que era Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Olha o 40. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Então Jesus estava falando de um anjo caído, ou disse que eles eram filhos de Abraão, mas não o Abraão da fé, mas o Abraão que praticava obras. Então todos quantos são filhos da fé, são filhos de Abraão. É lá na frente. Então Jesus estava falando, ele disse, nós temos um pai. Quem é? Abraão, certo? Então, a partir daqui esse contexto. Nosso pai é Abraão e não um anjo caído. Beleza? Tranquilidade? Mas calma, calma, doutores, calma. Vamos devagar. A pergunta é, meu irmão, minha irmã, o que aconteceu com Satanás ou o diabo na vinda, morte e ressurreição de Cristo Jesus? Você sabia disso? Você sabia que na vinda de Jesus, morte e ressurreição, o diabo foi fulminado? Seja lá o tipo do diabo que você crê, ele acabou na cruz. Aqui, ó, esse diabo aqui, ó, 12, Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Seja o tipo do diabo que enfeitaram para você. Seja um anjo caído, aqui ó, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Restava-lhe pouco tempo. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Água da Paraíba, que é uma bênção. Eita Jesus, que água abençoada. Então, irmãos, presta atenção aqui. Restava pouco tempo para isto, vou chamar de isto, para isto aqui, ó. Porque para isto o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que ele já tem pouco tempo. Agora, deixa eu voltar para cá, que essa tradução aqui, para a gente entender melhor. Ó, aqui, ó. Porém, virá terror. Aqui, ó. Pois o diabo desceu até vós com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, por que João usa essa expressão de pouco tempo para o diabo? Certo? Jesus, olha só, lhe resta pouco tempo. Agora, aqui, ó, esta palavra aqui, ó, pouco tempo, lhe resta pouco tempo. João
usou, né? Está escrito lá no grego, na Bíblia grega, no original, na linguagem grega, aqui, quando foi traduzido do grego para o português, né? Aliás, de outras traduções, que foram traduções que veio do inglês até para o português, mas quando traduziu isto aqui, se você pegar uma Bíblia, né? Uma Bíblia, como eu tenho aqui, ó, olha só. Você pegar uma Bíblia dessa aqui, essa Bíblia simples, tá aqui, ó. Olha só. Você pega esta Bíblia e você vai aqui para Apocalipse, tá aqui, ó. Né? Pronto, Apocalipse capítulo 12, versículo de número 12. Versículo de número 12. Pronto, 12, tá aqui, ó. Lá no finalzinho aqui, não sei se vai dar para você ver, aqui, ó. Roti, Holigon, Cairon e Hel. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde está meu dedo? Não sei se deu para você ver. Pronto, essa aqui ela é toda no grego. De Mateus até Apocalipse. Então tá aqui, essa palavrinha aqui, ó. Pouco tempo restava para o diabo. Irmão, presta atenção. O diabo sabia. João sabia. A igreja de Pedro, de Paulo, de João sabia. Pedro sabia. Jesus sabia. Os apóstolos sabiam que restava pouco tempo para eles, principalmente João. Porque eles sabiam que o tempo estava findando, chegando ao fim. Por quê? Só quem não sabe são os doutores da lei. Só quem não sabe é você que está me vendo, que é da religião evangélica, Testemunho de Jeová, né, Adventista do sétimo dia. Os doutores da lei não sabem que o diabo foi vencido. Você está entendendo como funciona o moinho da religião? Como eles fazem de tudo para manter você enganado? Como eles mentem descaradamente sobre o diabo? O diabo lhe resta pouco tempo. Preste atenção aqui. Veja o que eu vou lhe dizer para você. Então, esta palavra aqui, pouco tempo, no grego, Holigon, Cairon e Hel. Que significa isso aqui, ó? Pouco tempo. João usou um advérbio de tempo, holigos, né? Holigos ou holigos, para, aqui, ó, pouco, para breve, pouco em tempo curto. Ou seja, o diabo ele sabia que tinha um tempo muito curto, meu irmão. Não tem como fugir, não. Aqui não foi arrumadinho, um cercadinho, arrumadinho, um jeitinho, tapinho. Vamos tapear aqui, dizer que é pouco, mas não é pouco. É pouco, é curto. Pergunta aí o teu pastor, pergunta a tua pastora, pergunta o teu líder. Pergunta alguém que conheça isto aqui, no mínimo de grego, pouco tempo. Pergunta para ele. Diga assim, ó, meu pastorzinho, minha pastorzinha, meu líderzinho, minha líderzinha, meu fã, né? Você não dá o dízimo, não dá dinheiro para ele, você tem direito de perguntar. Pergunta, olha, tem um doido aí no YouTube dizendo que restava pouco tempo para o diabo, porque o fim dele foi em 70. Diga a ele. Agora, mostra esse texto aqui, Apocalipse 12, ou a ela, ao seu doutor aí, da escolinha dominical, ou sabatinal, o salão do reino. Resta pouco tempo. E ele diz que está lá para tempo. João, que ele diz que João usou um advérbio de tempo, holigos, né, para breve, aqui, ó, pouco, que restava um tempo muito curto para o diabo. Aí é a mesma coisa que está aqui, ó, Atos 26, 28. É o mesmo aqui, ó. Esta mesma palavra está usada aqui, ó, Atos 26, versículo 28, que diz, ó. Então, Agripa o interrompeu. Você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Está vendo aí? É o mesmo que está lá no Apocalipse. Pergunta para o teu pastor na escolinha dominical. Diz, pastor, ele usou lá Apocalipse 12,
E o Senhor está dizendo que é 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, cada ano que passa aumenta um ano a mais, 1.000 anos a mais. Mas ele usou Mateus 26, 28 e disse aqui, ó, então Agripa interrompeu, você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo, 2.000 anos? Ou seja, Agripa estava dizendo aqui a Paulo que Paulo ia fazer de tudo para convencer ele durante 3.000 anos. Sim ou não? Sim! Porque pouco tempo aqui era pouco tempo para eles, mas pouco tempo aqui não é pouco tempo para eles. É interessante isso, eu não consigo entender essa escatologia aqui, ó. Mesmo termo lá, pouco tempo. O que está escrito aqui está escrito lá em Atos. Pouco tempo, Atos 26, 28, certo? É o mesmo que está ali, Roligon Kairon, certo? É o mesmo termo grego usado aqui, é o mesmo termo grego usado aqui também, ó. Atos, o mesmo, 26, vou botar lá de novo. Atos 26, versículo de número 28, aqui, ó. Pouco tempo, ou seja, então Agripa o interrompeu. Você acredita que pode me convencer, tornar-me cristão em tão pouco tempo? Tão pouco tempo aqui, são quantos 1.000 anos? Me responda. Aí você vai dizer assim, não, irmão Van, pouco tempo aqui é questão de dias, né? Semanas, estourando meses. Correto? E por que pouco tempo aqui são dias, semanas e meses e aqui não é? Aqui não é. Aqui, ó. Por que o diabo não foi destruído aqui em tão pouco tempo? Pouco tempo aqui não é. Por que restava pouco tempo para o diabo, mas não é pouco tempo? É muito tempo. É ou não é? Por que aqui são mais de 2.000 anos e lá era questão de dias, meses e anos? 2 pesos e 2 mentiras. É o que nos resta a pensar sobre isto. Ou seja, a escatologia do futuro é diabólica, é enganosa, é mentirosa, é tapiosa. Está entendendo como funciona aqui? Pouco tempo aqui não é o mesmo pouco tempo de Atos, capítulo 26, versículo 28 e 29. Presta atenção aqui, ó. Pouco tempo restava para quem? O diabo desceu até vós com grande fúria, sabendo o diabo que lhe restava pouco tempo. Quantos 1.000 anos aqui? Aí você vem para cá, Atos, capítulo 26. Eu tenho que mostrar isso várias vezes para ver se os doutores se despertam. E você que está me vendo pela primeira vez, Atos, capítulo 26, versículo 28. Olha só. Você vai ler aqui, ó, quando chega aqui, ele diz cristão em tão pouco tempo. Paulo, você quer me convencer em tão pouco tempo? Ou seja, Paulo entendeu do rei Agripa, né? Paulo entendeu que do rei Agripa, pouco tempo seria 3.000 anos. Foi isso que Paulo entendeu a ele? Não. Está entendendo como não funciona? Versículo 29. 29 ele diz, ó. Paulo respondeu, em pouco ou em muito tempo peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se torne como eu, exceto por estas correntes. Está vendo aí? Então, pouco ou muito tempo. Então, ele usou pouco tempo, né? O versículo 28. Aqui, ó. Então, pouco tempo. É as mesmas palavras, o mesmo texto, é a mesma expressão para o Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 12. Está entendendo? Como é enganosa, como é mentirosa. Agora, ele usou o termo para tempo aqui, holigos, para breve, tempo curto. É o mesmo que está aqui, ó. Olha só, olha só. Tiago, capítulo de número 4, versículo 14. Olha o que é que diz, a mesma expressão, ó. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa, ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. Aparece por um pouco, por pouco tempo. Pouco tempo. É o mesmo do Apocalipse, Holigos, né, para
dizendo que o diabo restava pouco tempo para o diabo, para ele ser exterminado, acabado de uma vez. Calma, deixa eu ver o tempo. Tem mais 2 minutinhos. Então, perceba o erro, tanto o erro teológico, escatológico, como eles são inventores, acrescentadores à religião evangélica, os pastores, como eles são enganadores. São diabos. Engano é diabo. Agora, então, João também usa, voltando lá para Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, entenda as coisas como a Escritura ela é a verdade, como ela revela, como ela expõe, né, a verdade. Agora, versículo 12, João também usou um substantivo kairos, neste contexto aqui, ó, tempo, pouco, holigos, tempo, kairos, restava para o diabo, questão de dias para ele ser fulminado, acabado, arruinado, enterrado. Pronto. Então, João usa aqui kairos, aqui ó, para tempo, kairos, neste contexto, um tempo limitado ou um curto período de tempo. Aqui. Pouco tempo, bate tudo certinho. Então, é óbvio que João não estava pensando em 3.000 anos. Ou João estava pensando aqui que o diabo iria ser destruído nos dias de hoje. Mas perceba que a religião evangélica e as demais aliadas, abraçadas a ela nos dízimos, falam a mesma língua, dançam o mesmo reteté, é ou não é? Louvam a mesma mentira e enganam o povo, né? Os seus inscritos no canal, aqueles que vão todo domingo, todo sábado, são enganados do mesmo jeito nos templos da religião. Pouco tempo lhe restava para o diabo, certo? É óbvio, João não estava pensando no ano 2050, não, João estava pensando no ano 70. Vou provar isso para você. Você duvida? Você quer ver que o diabo, que quando João escreve, diz que o diabo estava faltando pouco tempo para o diabo ser completamente destruído, ser enterrado e para debaixo da terra, porque ele faltava pouco tempo. Você quer ver isso? Próximo vídeo, desafio você. Estou desafiando você para o próximo vídeo. A irmã Luciana vai estar aqui e ela vai provar também junto com você. Vai ler os textos para você de que o diabo foi fulminado no ano 70. Primeiro, ele levou uma facãozada, uma foiçada. Ele levou na cruz, quando Jesus disse: Tetelestai, está consumado. Ali ele começou o fogo dele. Sim, e tem mais. Eu estou dizendo aqui, dizendo que a religião evangélica, Testemunho de Jeová, Adventismo do sétimo dia, o catolicismo romano, eu estou falando, dizendo que Jesus derrotou o diabo dele lá na cruz e enforcou ele de uma vez no ano 70. Seja qual foi o tipo do diabo, ou seja, nos dias de hoje, quando você ouve de púlpito, o diabo é o nosso adversário, este homem ou esta mulher é um diabo, é um mentiroso, é o pai da mentira. Este homem ou esta mulher que diz: cuidado, irmão, o diabo é o adversário da igreja. A igreja não tem adversário, meu irmão. O teu único adversário que restou depois da cruz foi a tua própria carne, que se chama-se diabo. Adversário, Satanás, é ela que se opõe a você. Toda manifestação que há contrária a você vem da tua carne. Mas você não sabe disso. Por quê? Porque isso é heresia. Você só ensina que o diabo, Satanás, né, é o nosso adversário. Não, foi vencido. Próximo vídeo eu vou provar para você. Tá bom? Se já não basta por aqui, tá certo? Então, quando João disse que lhe restava pouco tempo, João não estava pensando na religião evangélica não, que o diabo viria
iria entrar na religião evangélica. Não, João estava pensando no ano 70, na queda do templo, né? O diabo ser fulminado, arruinado, apagado de uma vez para sempre. Conto com o teu like. Posso contar com o teu like? Posso contar com a tua inscrição, você que está me vendo pela primeira vez. Conto com a tua inscrição. Sou aqui de Cabedelo, meu nome é Van, irmão Van, de Cabedelo. Comigo, a irmã Luciana, para a glória de Deus, nos próximos vídeos. Eu conto com a tua inscrição. Amém? Deus abençoe grandemente a você, sua família, uma noite abençoada, um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma madrugada abençoada, dependendo da hora que você vai ver este vídeo, tá certo? Próximo vídeo, não perca, no próximo vídeo vou mostrar, eu vou provar dentro da sua Bíblia que o diabo foi vencido, ele venceu, Jesus venceu o diabo e o Satanás da religião evangélica. Deus te abençoe grandemente. Paz de Cristo.